Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema sobre métodos biométricos aplicados ao melhoramento genético vegetal. E hoje nós vamos trazer um assunto bastante pertinente à área de melhoramento, que é o uso de testadores. Dando ênfase aí a testadores de base genética ampla, base genética estreita, uso de genótipo elite, genótipos inferiores ou que apresenta formas alérgicas recessivas predominantes, e novamente afirmando que esse assunto é um assunto que tem que ser levado em consideração uma série de particularidades do melhoramento genético, mas nós pretendemos fazer aqui uma análise crítica contemplando alguns aspectos relativos à genética. Pois bem, então nós precisamos usar esses testadores para avaliar populações, indivíduos dentro de população. Nós podemos também avaliar um conjunto de linhagens e a gente gostaria de perceber o desempenho comparativo delas e eleger aquelas que seriam melhores como sendo portadoras de maior concentração de alelos favoráveis. Então nós temos aí o interesse de uma população que vai ser cruzada com um testador de base genética ampla ou às vezes um testador de base genética estreita para fazer então uma amostragem dessa população de forma a inferir sobre o seu potencial, sobre a sua variabilidade. Ou pode ser uma situação alternativa, que eu tenho já um conjunto de linhagens e eu gostaria de avaliar esse conjunto de linhagens em um processo de capacidade combinatória, cujos conceitos a gente vai abordar aqui. Esse assunto não é recente, esse assunto já vem com as bases teóricas do melhoramento genético. Não vou falar sobre um histórico, e Davis, em 1927, já começa a falar sobre o método top cross, que tornou-se muito comum a utilização de um testador de base genética larga nos programas de melhoramento, dando ênfase aí, Emílio, para avaliar aí e agrega um conceito de capacidade de combinação de linhagens endogâmicas num programa de obtenção de híbridos, ou para avaliar o valor genético dos genótipos da população que você deseja melhorar. Então veja que já em 1927 a gente já consegue distinguir essas duas ênfases. Você tem um conjunto de linhagens, gostaria de fazer uma avaliação comparativa usando um critério, e esse critério já está bem descrito aqui como sendo a capacidade de combinação de linhagens. Ou você pode usar, como nós já vimos na conversa anterior, no capítulo anterior, para você inferir sobre o potencial da população e o valor genético de indivíduos dentro de um programa de seleção intrapopulacional ou interpopulacional, se assim você desejar. Uma outra informação, já de 1945, de Hull, há uma preocupação. Ele parte do princípio, do pressuposto que o testador não deve mascarar o resultado. O testador é para testar alguma coisa, testar alguém. Então ele tem que entrar na análise e permitir que você consiga enxergar o desempenho daquilo que você vai testar. Então esse é o objetivo. Ele contribui para algo que você tenha maior interesse. Então o testador é uma figura auxiliar, mas tem lá suas considerações também. Mas como o Hull, em 1945, salienta que ele não deve mascarar o resultado e que o valor das linhagens que deve ser amostrado, deve ser também mostrado, evidenciado. Então, nesse contexto, ele estabeleceu que o mais eficiente seria usar um testador que fosse homozigoto recessivo em todos os locos.
Então, se você quiser testar uma série de linhagens, por exemplo, a linhagem A grande, B grande, B grande, a linhagem A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, A pequeno, B pequeno, aquela que tem a maior concentração de alelos favoráveis, por exemplo, vamos pensar que os alelos dominantes sejam favoráveis, e nesse caso, um testador que fosse A pequeno, B pequeno, seria interessante porque ele seria fixado na forma recessiva e tudo aquilo que você vai evidenciar na combinação híbrida traduziria as formas aléricas dominantes que estão nessas linhagens que estão testando. Essa aqui tem duas, tem um A grande e um B grande, essa aqui é apenas o A grande, essa somente o B grande, e essa não tem nem A grande nem B grande. Então já é uma primeira ideia, uma primeira discussão sobre uso de testadores. Aqui diz que a base genética tem que ser ampla, aqui nós já temos uma informação que deveria ser homozigoto recessivo. Mas a gente percebe que muitos estudos, muitas considerações são apresentadas no melhoramento genético sobre essa questão de uso de testadores. Então, a gente pode resumir essas grandes questões que são debatidas, se de fato nós vamos usar um testador de base ampla ou de base estreita, né? Apesar da consideração inicial de apontar para a base ampla, né? Se nós vamos usar um testador relacionado ou um testador não relacionado, né? Então, relacionado seria você recorrer a um germoplasma, um conjunto gênico da própria população, né? Você pode ter os indivíduos e o testador daqueles indivíduos ser a própria população ou alguma coisa relacionada a essa população, né? Linhagem derivada dessa população, alguma coisa que esteja relacionada à população de trabalho. Ou não relacionado, né? É típico de populações de seleção recorrente recíproca. Por exemplo, você tem a população A, ela é testada contra a população B, e a população B é testada contra a população A. Nesse caso também nós temos outros interesses, né? Por exemplo, buscando a complementariedade gênica de indivíduos de A em relação a B, enriquecer A de formas aléricas não tão abundantes na população B e vice-versa, né? É um objetivo bem focado em uso posteriores de combinações híbridas superiores. E aí existe a necessidade também de considerar, né, se for de base estreita, ou mesmo se for de base ampla, mas se você vai considerar um material elite ou um material pobre, um material que não manifesta formas aléricas interessantes para a característica em consideração, porque ele é testador. Interessa que as formas aléricas interessantes que seja manifestada seja do conjunto de linhagem que você esteja testando ou daqueles indivíduos da população que você gostaria de melhorar. Então, existe aí uma série de dúvidas, uma série de perguntas que devem ser levadas em consideração. E esse é o objeto de estudo. Então, eu vou, nessa nossa conversa, trazer aqui algumas colocações importantes de autores, de melhoristas, de biometristas, que já avaliaram e tentaram entender e responderam algumas questões. Esse autor, Martins, em 1953, ele não era muito concordante com a utilização de testadores de base genética estreita. Então ele utilizou 8 linhagens, seus híbridos simples e duplos, e ele concluiu que, ao se aumentar a heterogeneidade dos testadores, né, poderia ser um testador, poderia ser a linhagem, poderia ser híbrido simples, poderia ser híbrido duplo. Diminuiu-se o componente de variância da interação linhagem-testador. Tá certo? Então você quer avaliar linhagem, confrontar a linhagem 1, dizer que a linhagem 1 é melhor do que a linhagem 2, que é melhor que a linhagem 3. Essa inferência não pode depender do testador. Nossa, a linhagem 1 é melhor do que a linhagem 2, mas quando avaliada no testador 1. A linhagem 1
é pior do que a linhagem 2 quando avaliada usando o testador 2. Então aí vem um conceito. Bom, se você quiser testar capacidade geral de combinação, essa interação linhagem-testador não é desejável. Tem que ser a linhagem que vai bem, então quando testada, ela vai bem per se. Se for uma capacidade específica, né, um testador que você gostaria de ter uma complementação gênica com ele, então são considerações, tá certo? Então ele conclui aqui que o testador de base genética mais ampla evita essa interação linhagem-testador que pode ser indesejável. Já Halal e Lopes Pérez, em 1979, salientaram que com a heterogeneidade dos testadores de base larga, o único objetivo do stop cross é obter uma medida inicial da capacidade de combinação das linhagens. Então, se é esse o objetivo principal, e pode ser que seja esse mesmo, né, uma capacidade combinatória geral, seria então interessante um testador aí de base ampla. Continuando nessas ideias, né, nessas colocações tão importantes para que a gente possa aprofundar e verificar o que está sendo colocado em questão, esses autores, Rawlings e Thompson, assumiram o modelo sempre sazia e examinaram a variabilidade genética entre testadores para diferentes níveis de dominância e diferentes frequências gênicas dos testadores. Sugeriram a utilização de um testador com baixa frequência dos alelos favoráveis. Indicaram que o homozigoto recessivo em todos os locos como sendo o testador ideal. Né? Então, já a gente, nessa ideia, a gente procuraria um material que é uma linhagem, o melhor testador seria uma linhagem, e imaginando que a condição recessiva, o que levaria a um testador que a gente está dizendo que não é um testador elite, é um testador pobre, mas que é utilizado para testar a capacidade de combinação geral, de combinação das linhagens. Do ponto de vista prático, a utilização de uma linhagem endogâmica como testador apresenta uma grande desvantagem. Na maioria dos casos, é a dificuldade de produzir sementes viáveis provenientes do cruzamento, em que a quantidade em quantidade suficiente para você instalar vários ensaios. Então existe um inconveniente prático. Você encontra uma linhagem recessiva, mas não bom desempenho, e se ela tem, tá certo? Aí tem que polinizar, né? Essa conjunto de linhagem você tem que ter pólen, ela tem que polinizar um conjunto relativamente grande de indivíduos ou de linhagens, e às vezes você tem uma dificuldade prática para que você consiga ter sementes viáveis, tendo em vista a baixo potencial do testador que você está usando. Então, por isso que às vezes, para atender as questões práticas, você também gostaria de ter um testador que seja bem adaptado, né, que tenha um bom desempenho, porque ele vai ser usado para produzir sementes para experimentação. Então, não há por que enfrentar essas restrições. Então, aí nós acrescentamos outros aspectos que a gente deve levar em consideração do testador. Ele tem que ter simplicidade de uso. Né? Ele não pode demandar maior trabalho, maiores cuidados. Ele tem que ser um bom testador, cumprir o seu papel de testar, né? Mas ele tem que ser, não precisa demandar cuidados especiais para o seu uso. E, obviamente, ele tem que propiciar uma correta classificação relativa dos méritos dos genótipos, seja ele esses genótipos indivíduos da população que você quer melhorar, ou seja, um conjunto de linhagens que você gostaria de ranquear em relação à sua capacidade combinatória. E certamente, se você souber bem classificar os seus indivíduos ou as suas linhagens, você vai ter um ganho genético mais elevado. Né? E você tem que proporcionar uma boa classificação, um bom uso e uma boa classificação, significa que o diferencial de seleção praticado vai retratar bem as diferenças genéticas entre os indivíduos que estão sendo comparados,
e você vai se beneficiar dessa maior acurácia e vai ganhar mais no seu processo de seleção. Bom, como é que nós utilizamos então? Nós já falamos aqui que há a possibilidade de utilizar em cruzamentos envolvendo indivíduos de população. Então vamos ilustrar aqui um conjunto de linhagens, né, que você gostaria de ranquear. Você tem um conjunto de linhagens, são cruzadas com o testador, que nós já discutimos aqui, sobre base genética ampla, base genética estreita. E uma vez que você tem essas combinações híbridas, linha versus testador, você vai para o ensaio, né? Existe até delineamentos específicos. Quando você tem várias linhagens com vários testadores, tem o delineamento linha versus testador, analisado, pode ser analisado de várias formas, aí abre um caminho enorme, mas existe um delineamento específico, ignorando aí a semelhança de alelo parcial, mas uma proposta, por exemplo, de Kempthorne. E você, qual o interesse, na verdade? Qual é a grande pergunta nessa avaliação? Então, nós resumimos aqui nesse termo que a gente já vem usando, mas que pode já definir o interesse do melhorista. Se é para medir a capacidade geral ou se é para medir a capacidade específica. Se você tem um conjunto de linhagens que estão vindo do seu programa de melhoramento e você gostaria de avaliar a capacidade geral, né? Qual delas que tem a maior habilidade de combinar com a série de outras linhagens para ser utilizada no futuro em um programa de hibridação. Então, o testador parece que tem um consenso de que o testador seria de base ampla, né? É o sentido da capacidade geral como sendo associada ao sentido de avaliar o efeito aditivo, né? Onde você tem um material, uma linhagem de interesse, ela fornece uma forma alélica, né? Uma forma alélica A, e o outro alelo, né, que vai ser combinado, ele vai ser variado, né, com os diferentes indivíduos da população de base genética ampla que está sendo usada como testador. Algumas vezes você tem interesse em medir a capacidade específica, tá certo? Você já tem um testador, que é uma linhagem aí já é uma linhagem elite, tá certo? De bom desempenho, e você tendo um conjunto de outras linhagens vindo do seu programa de melhoramento, né? Você gostaria de reconhecer uma complementação, não só ranquear as linhagens que você tem, mas aquela, não por comparação do desempenho per si entre elas, mas pelo desempenho específico que ela tem com aquela linhagem testadora. E se ela for interessante, ela será utilizada como um híbrido específico com aquela linhagem testadora. Então você já sai com um híbrido, por exemplo, com um híbrido simples. Você já testou, você tem a linhagem 450 e 100 linhagens. Então você está fazendo a pergunta, não é quais seriam as melhores linhagens das 100. A pergunta é diferente. Qual é a linhagem que combina bem com essa linhagem 450? Então a linhagem 80, não é necessário que a linhagem 80 seja melhor do que a linhagem 90. Não é essa a pergunta agora. É a pergunta qual que é a melhor linhagem que tem habilidade de cruzar com a linhagem testadora 450. É 80. A maior desempenho dela é menor que a 90, não interessa. Ela tem maior complementaridade com a 450, ela manifesta maior heterose e, consequentemente, me interessa aquele híbrido. O meu foco está na capacidade específica de combinação. Então, a gente acaba chegando à conclusão de que a escolha do tipo testador depende do objetivo do melhorista. Ele apresenta as suas questões, os seus objetivos, e aí, então, a gente vai voltar naquele slide onde a gente caracteriza, né, os testadores, as suas propriedades para um uso mais adequado. Nós, além de avaliar linhagem, nós podemos usar
né, esse stop cross, que é um tipo de teste progênio para avaliar a capacidade combinatória, como já foi dito. É uma alternativa para avaliar também grande número de genótipo quanto à capacidade combinatória. Então, muitas vezes você tem aqui as fêmeas como sendo testadores, né? E você avalia progênies, e o macho pode ser a população. Ou você pode ter uma outra alternativa, né? De um macho ser testador, e aí você vai avaliar qual que seria a melhor, a melhor condição prática para gerar as combinações híbridas. Pois bem, essa nossa conversa é uma conversa relacionada à biometria, à genética quantitativa. E nós podemos trazer para essa discussão não só os aspectos práticos, os objetivos do melhorista, mas nós precisamos trazer informações da genética, né, que possa esclarecer um pouco, ou fazer com que você tome as suas decisões com base numa informação genética que possa esclarecer algumas questões para você, então, decidir sobre essas várias possibilidades. Nós podemos trazer essa discussão no conceito da genética quantitativa e no conceito da própria genética mendeliana. Não é? Então, vamos pensar aqui numa avaliação onde você tem um conjunto de populações, vamos dizer aqui a população 1, a população 2, até a população, sei lá, a população P, cruzada com uma população também testadora. Então, e a gente procura avaliar essa capacidade combinatória nesse processo. A princípio, nós pensamos que são populações, mas linhagens é um caso específico em que a frequência do alelo, por exemplo, a grande é igual a 1 e 0, estaria fixado. Vamos pensar que uma população qualquer, ela tem a frequência do alelo a grande igual a PI. E a população testadora, ela tem a frequência do alelo a grande igual a T. Né? Então, nós estamos confrontando várias populações, e a iésima população, ela tem uma frequência do alelo a grande, favorável, supostamente favorável igual a PI, né? E estando em equilíbrio de Hardy-Weinberg, nós podemos predizer a média. A média da população é U mais A que multiplica P menos Q mais 2PQD. Né? Ou A que multiplica P menos Q, ou 2P menos 1, substituindo o Q ali por 1 menos o Q por 1 menos P. Né? Então, nós temos essa forma. Estamos especificando que é PI para caracterizar a população I, a iésima população. Nós teríamos a média do testador, né? Se você desejasse aqui a média do testador, vai ser U mais A, que multiplica 2T menos 1, mais 2T, 1 menos T, que multiplica D. Né? Dado que a frequência do alelo é grande nessa população testadora é igual a T. A média da combinação híbrida envolvendo a população I e o testador, ela é dada por MTI. Né? Nós já falamos aqui o que acontece quando você cruza duas populações. A frequência alélica média vai para da combinação híbrida, vai para a média aritmética das populações que estão sendo acasaladas. Né? Então, a população I tem frequência do alelo grande PI, a testador T, então vai para a média, você vai substituir nessa expressão, né? Basta você imaginar uma tabela onde você teria aqui o A grande, o A pequeno, que o A grande é o pequeno, a população fornece, vou deixar aqui mais claro, você está imaginando que
temos a combinação entre a população e o testador. E aí então você tem as várias combinações genotípicas e pode então prever a média de uma combinação, né, envolvendo a população e o testador. A média geral de todas as combinações híbridas, né, vamos pensar que você tem várias populações, se você tirar a média geral, que você tem a população 1 com o testador, população 2 com o testador, até a população P com o testador. Isso gera uma média geral. Essa média geral tem essa frequência elétrica. Se você, né, for usar o conceito de capacidade geral de combinação, a gente está usando muito esse termo, mas depois a gente vai remeter à origem desse termo para fazer jus a essa ideia de capacidade geral. Mas a gente pode dizer que é o desempenho, assim como o efeito aditivo de um alelo, é o desempenho daquele indivíduo, né, envolvido, que você está querendo, da iésima população, que apresenta essa média, né, e menos a média geral. E se a gente fizer aqui né, dado que nós temos essa informação, e a média geral, fica fácil então ter uma equação da capacidade geral. Então, essa equação nos permite fazer uma reflexão, né? E essa reflexão é o objetivo do cruzamento com o testador. O objetivo era que eu tinha várias populações, P1, P2, P3, até P populações, e eu gostaria de ranquear essas populações, inferir qual que é a melhor. E para inferir qual que é melhor, o critério vai ser o efeito da capacidade geral de combinação, que mede a superioridade alélica que aquela população tem quando em cruzamento comparado com a média geral. Então, como é que eu fico sabendo que a população I é melhor do que a população em linha? Se o efeito da capacidade geral da I for maior do que o efeito da capacidade geral de combinação da I'. Então, se eu tiver uma possibilidade de ter essa informação, eu vou selecionar a I e descartar a I'. Então, como é que eu consigo essa classificação? Bom, eu consigo essa classificação fazendo o cruzamento com o testador. Mas o testador permite, de fato, sendo I melhor que I', será que eu consigo verificar que a capacidade geral de I é maior do que a capacidade geral de I'? Então essa é que é a questão. Se é essa a pergunta do melhorista, eu preciso saber se I é melhor do que I'. Pode ser uma população, pode ser uma linhagem. Mesmo raciocínio de população para linhagem. Então eu preciso fazer um delineamento. E esse delineamento fala, faz um cruzamento com o testador. Fiz. Obtive então a estatística capacidade geral, que é a média do cruzamento daquela linhagem com o testador menos a média geral. Este é um bom critério? Aí que vem a questão do testador. Bom, será sim um bom critério. Se o testador tem frequência igual a meio, a gente percebe que se esse valor de t igual a meio, então vai ser 1 menos 1 desaparece. Sim, eu consigo, nesse contraste, se a capacidade geral de I for maior do que a capacidade geral de I', né, e se o testador tiver uma frequência do alelo igual a meio, né, eu facilmente, essa comparação de capacidade geral, traduz uma superioridade, diretamente proporcional à frequência do alelo favorável. Só depende do valor de A, né? Provavelmente esse valor de A existe. Então veja que sim, se t igual a meio, né, esse ensaio vai me dar um critério, e esse critério é eficiente em julgar a superioridade alélica da população I em relação a I'. Mas se o testador tiver uma frequência igual a 1, né? Então, o testador, a frequência do alelo Lagrange é igual a 1. Eu consigo classificar
né? Duas populações em relação? Bom, vai existir uma condição. Sim, essa capacidade geral vai ser, mas ela depende desse A menos D. Veja, se esse D sobre A for igual a 1, então eu não consigo mais fazer essa inferência. Porque D é igual a A, então A menos D vai ser igual a zero. Então a capacidade geral do indivíduo, da população I, sendo maior do que a capacidade de linha, não há uma inferência direta de que PI é maior do que PI' na condição de dominância completa. Então existe uma restrição. Tá certo? Para essa situação de dominância completa, esse cruzamento teste ele seria ineficaz. Então veja, nessa situação em que o testador tem frequência igual a zero, você também facilmente você classificaria. Como que eu posso julgar se a população 1 é melhor do que a 2? Ora, se o testador tem a frequência igual a zero, faça um ensaio população vezes testador, calcule a capacidade geral. Aquele de maior capacidade geral significa uma superioridade da frequência elétrica, como você gostaria de ter essa informação. Então, o cruzamento população-testador, tendo esse testador em mãos, responde a sua questão. E eu estou dizendo que se houver dominância completa, se o seu testador for muito bom e a frequência do alelo igual a 1, você vai fazer esse delineamento e não vai dar a resposta certa. Não vai dar a resposta que você deseja, porque você vai ter estatísticas, né, GI, e ao comparar, você não vai poder concluir absolutamente nada sobre a superioridade da frequência elétrica. Talvez isso é a luz da genética quantitativa, talvez a gente pudesse tratar esse assunto dentro da genética mendeliana, de uma forma bastante simples. Então vamos pensar aqui um caráter que exiba dominância completa, ou dominância parcial, ou ausência de dominância. São 3 situações que a gente trouxe aqui para ser analisado. Existem tantas outras situações, numa condição bastante simplista, de um caráter controlado por um único gene. Então, existe na população indivíduos a grande, a grande, a pequeno, a pequeno. E a minha pergunta é, qual a melhor forma de reconhecer a superioridade? Como é que eu vou saber que esse indivíduo tem mais alelos favoráveis do que esse, e esse mais do que esse? Então essa é a minha pergunta. Eu tenho 3 indivíduos e eu preciso saber qual tem maior concentração de alelos favoráveis. Se houvesse dominância completa, esse indivíduo seria 20, produziria, por exemplo, 20, aqui 10, por exemplo. Então, é um exemplo de dominância completa porque a forma heterozigota manifesta o mesmo padrão fenotípico da forma homozigota. Uma situação dessa, como que eu sei que esse 20 aqui tem mais alelos favoráveis do que esse indivíduo, né? Existe uma situação de dominância parcial, né? Então vamos imaginar que aqui nós temos os homozigotos, uma ilustração de produzir 20, outro produzir 10, apenas um exemplo. A dominância parcial, né? Um heterozigoto, ele está deslocado do ponto médio, que seria entre 20, 10, 15. Então ele não está nem no 15 e nem no 20 para ser dominância completa. Ele está entre 15 e 20, 18 a dominância parcial em direção à maior grandeza. Poderia ser, por exemplo, 12 a dominância parcial em relação à menor grandeza. Então nós temos aqui um exemplo de dominância parcial. Nós temos aqui um exemplo de ausência de dominância, em que o heterozigoto é intermediário em relação aos 2 homozigotos. Então nós temos 3 situações de dominância: dominância completa, dominância parcial, ausência de dominância. E a pergunta é a mesma. Como é que eu posso saber se esse, né, aqui, eu sei o valor genotípico, eu conheço tudo, mas na situação prática eu teria um conjunto de materiais, de populações, em que eu nem sei o desempenho delas, ou gostaria de ver o desempenho em capacidade combinatória. E aí eu vou fazer um ensaio para que a análise da progenie permita classificar os indivíduos. Então eu vou fazer o ensaio
Aqui existem os indivíduos que eu gostaria de classificar. Os indivíduos. Vamos pensar que é indivíduos. Indivíduos. Ou linhagens, né? Ou populações. São 3 que eu gostaria de classificar. Então aqui existe o meu ensaio, né? Eu vou cruzar com o testador. E tem 3 testadores. E aqui está a minha progênie. Então vou analisar a progênie ao fazer o cruzamento com o testador. Eu vou então ter 3 tipos de experimento. Eu usei aqui um testador, que é um testador elite. Usei um testador intermediário, usei um testador recessivo. Qual desses 3 testadores presta, né, um serviço melhor para responder a minha pergunta? Então, esse testador, em que a frequência do testador, considerando a frequência do alelo Lagrange, é igual a 1. Esse aqui é o testador, a frequência do alelo Lagrange, T. Vamos pensar assim. Esse aqui, o T, é igual a meio, porque ele tem a grande e tem a pequena. E esse aqui, o T, a frequência da alelo Lagrange, é igual a 0. Igual nós convidamos você a pensar na expressão anterior. Então, veja que a gente então vai tentar trazer para vocês uma possibilidade de interpretação. Então, veja, se eu usar o testador a grande, cruzando a grande com a grande, a progênie, a combinação híbrida do meu delineamento, vai dar a grande. Se eu usasse o testador, esse testador, com essa progênie, daria, com essa população, ou esse indivíduo, do jeito que você quiser, ou essa linhagem que você está indagando, ele daria como progênie experimental a grande e a grande pequena. E essa aqui daria a grande pequena. E eu, então, teria a grande produz 20, a grande 20 e a grande pequeno 20, a média dá 20, e aqui é 20. Então, veja, eu gostaria de classificar esses indivíduos. Cruzo. E tem a progênie produzindo 20, 20 e 20. Como é que eu posso responder a minha pergunta? Qual desses 3 indivíduos aqui seria o melhor? Esse indivíduo? Ou esse indivíduo? Ou esse indivíduo? Por meio desse ensaio que eu gastei tempo, gastei dinheiro, usando esse testador para essa situação, é uma situação que não me leva a conclusão alguma. São indivíduos diferentes, mas o meu ensaio é incapaz de me evidenciar essa diferença. Bom, e se o testador fosse um híbrido simples? Bom, nesse caso, a progênie, essa progênie seria a grande com a grande pequeno, 20 mais 20 vai dar 20. Essa aqui, a grande pequeno cruzado com esse indivíduo, daria a grande 1 para 2 para 1, com a média 17,5. E essa daria a grande pequena, com frequência, né, meio e meio, consequentemente, a tirar a média aritmética entre 20 e 10, que é igual a 15. Então, a progênie diz que essa progênie é melhor do que essa, que é melhor do que essa. Então, significa que se essa progênie é melhor do que essa, esse indivíduo 1 é melhor do que o indivíduo 2, que é melhor do que o indivíduo 3. Então, é um teste que me agrada. Eu mesmo com os indivíduos, 2 indivíduos produzindo 20, o cruzamento teste foi, né, necessário e suficiente para dizer que esse indivíduo carrega maior concentração de alelos favoráveis do que esse. Então, cumpriu-se o objetivo. A pergunta que eu formulei, qual é a melhor forma, usando um testador, onde o valor da frequência do alelo A grande T é igual a meio, ele me satisfaz. E se a frequência do alelo A grande no testador fosse 0? O que aconteceria? Cruzando com a pequena, daria a grande pequeno, que é 20. Cruzando, esse aqui varia a pequeno, se o testador fosse a pequena, cruzando com a grande pequeno, daria a grande pequeno com a pequena. Ótimo, daria 15. E esse outro testador, se fosse testador para classificar esse indivíduo? Então vejo que essa progênie
é melhor do que essa progênie e é melhor do que essa progênie. Então, esse testador também responde a minha pergunta. Esse primeiro, não. Então, a escolha do testador para a dominância completa, ela tem que ser feita de forma criteriosa. Porque se você tivesse dominância completa e fizesse essa opção, responder essa questão estaria inviabilizado. Eu não classificaria. Mas tanto faz eu usar o testador cuja frequência do alelo é meio, Lagrange, ou zero. Olhando nessa ótica, esses dois testadores me satisfazem. Então veja que nesse momento eu quero responder essa questão, tá certo? Então veja que a gente percebe que isso satisfaz. No caso da dominância parcial, bom, a progênie ela é possível de discriminar, né? Veja que das três situações é possível discriminar cada um desses indivíduos que são obviamente diferentes e consequentemente olhando a progênie eu posso classificar bem as matrizes. Nessa mesma situação aqui, em ausência de dominância, também as progênies permitem o ranqueamento e esse ranqueamento ele é concordante com a concentração de alelos favoráveis nos indivíduos que eu gostaria de ranquear. Então, a situação preocupante é usar um testador elite no caso de existir dominância completa. Então, essa é uma primeira luz que a gente traz que já é, né, o sentimento daqueles trabalhos do melhorista. Esse autor, né, ou vários outros autores, trazem uma outra questão que está dentro desses slides, mas que também foi assunto de discussão, né? Então nós perguntamos apenas sobre a habilidade de ranquear. Então nós vimos que uma situação ela não permite o ranqueamento e as demais sim. Mas esse autor ele nos convida aqui a uma outra reflexão sobre a variação genética, né? Então aqui nós vamos voltar ao mesmo slide, né? Agora está ordenado em ausência dominância, inverti a terceira coluna, agora está ausência dominância, dominância parcial e dominância completa, é a mesma situação. Mas então a gente percebe, está agora nessa coluna, dizer que essa situação aqui ela é inadequada, não respondeu, e a gente saiu daquele slide dizendo que as demais seriam fáceis. Sim, em todas as outras situações, como nós apresentamos aqui, essa situação aqui, veja que eu inverti apenas essa coluna. A dominância completa está aqui, a ausência de dominância está aqui. E eu já deveria ter invertido, agora a ausência de dominância, só mudei a posição. Mas dizendo então que nessa situação aqui ela é complicada, porque não responde a minha pergunta. E as demais sim. Mas esse autor convida uma outra reflexão. Bom, isso aqui, essa situação aqui eu consigo discriminar. Mas 20 e 19 e 18 tem uma variância, 1. É uma discriminação. Mas discriminar entre 20 e 18, veja, pode ter aí um erro experimental em que o 20 é mais ou menos alguma coisa, o 19 é mais ou menos alguma coisa. Então essa variabilidade também é importante. Porque se você está presente que vai sair 20, não vai sair 20, né? Porque tem um erro experimental. E você tem que discriminar com baixa variabilidade, a sua discriminação ela pode estar sujeita a erro. Aqui você, nessa situação com esse tipo de testador, a variância, nessa ausência de dominância, a variância é um pouco maior. E a gente percebe que, tá certo? Nessa situação aqui, em que o testador ele é heterozigoto, né? Onde o valor de T é igual a meio, é um valor de discriminação adequado, mas em qualquer situação de dominância, a variância ela é a mesma. Então é como se a gente, ele convida esse gráfico, né? Esse gráfico está analisando, esse gráfico é uma consequência, pode ser uma consequência dessa tabela, onde você está analisando, né, ausência de dominância, dominância parcial, e aqui a dominância completa. Então, na verdade, no slide anterior, nós estamos analisando daqui até aqui, né?
Então a gente percebe que nesse amarelo, né, é o que nós estamos falando aqui, ele discrimina bem, esse testador é bom, discrimina bem, mas ele discrimina com uma variância que é igual, tá certo? Essa variância aqui, ela foi 6,25, ela vai ser igual em situações em que você, né, nesse caso aqui de A grande a pequeno, ela é 6,25 em qualquer que seja a relação de dominância. Então, né, tem a mesma habilidade, independente da situação de dominância. É o caso dessa reta aqui, que ela seria de 6,25, daqui até aqui está sendo analisado. Mas no caso do t igual a zero, né, que esse caso aqui roxo, onde o testador é recessivo, então veja que a variância, ela, além de discriminar, você discrimina de forma mais confortável. Então aqui você, se tiver ausente dominância, você tem um 10 e um 12,5, um 10 e um 15. Tem jeito de discriminar? Tem. Mas à medida que aumenta, que a dominância é completa, além de cumprir o papel de discriminar, ele discrimina muito bem, tá certo? Discrimina com uma variabilidade ainda maior. Então ele resolve o seu problema e seu problema vai ser facilmente percebido porque você está numa situação em que a variabilidade no processo de ranqueamento é maior. Então você tem que decidir qual que é o melhor indivíduo. Aí, mas se o indivíduo, se o valor predito é 10, 9,9, 9,8, você consegue. Se você observar aí, você consegue. Mas é difícil, tendo em vista a pequena variabilidade. Agora, se o valor predito era 1.000, 10.000, 100.000, obviamente você vai perceber a diferença. Né? Qualquer que seja o erro experimental, não vai ser suficiente para você comprometer essa comparação. Então veja que esse testador, além de ranquear apropriadamente, proporciona um acréscimo nessa variância, né? À medida que você tem aqui essa dominância completa, né? Aumenta o grau médio de dominância. Né? E ao passo que o outro testador, né? Vamos discutir agora a situação do vermelho, é o contrário, né? Você tem uma variância, mas ela vai caindo, né? Até chegar no ponto zero, que também seria o caso de ser inadequado, né? Então você tem que pensar nessa situação onde você passa a ter aqui essa variância que vai caindo, chega a zero e posteriormente sobe. Então veja que você pode trazer para a sua discussão de qual seria o melhor testador, invocando conhecimento de genética quantitativa e respondendo a questões básicas. O bom testador é aquele que permite o ranqueamento apropriado dos seus materiais de interesse. Esse ranqueamento apropriado significa revelar, por meio da capacidade combinatória, a maior frequência de alelos favorável. E essa atividade tem que ser efetiva. E ela vai ser efetiva na medida de que a progenie que permite esse ranqueamento manifesta uma alta variabilidade para que o ranqueamento não seja comprometido por efeitos perturbadores de imprecisões experimentais. Se assim for, você tem aí informações importantes que permitam você dizer esse testador é melhor do que esse testador. E aparentemente o testador o T, a frequência do alelo grande é igual a zero, ele cumpriu esse objetivo. Né? Em outras situações você pode perceber, né, a fuga desse ponto de referência e você pode então chegar à conclusão sobre a vantagem ou desvantagem de testadores. Então esse autor ele é interessante, eu trouxe aqui porque ele convida a você a fazer uma reflexão sobre a variância da progênie desses top crosses. Né? E os autores concluíram que uma baixa frequência de alelos favorável no testador, aquela nossa situação que nós acabamos de falar, fornece as maiores variâncias entre os top crosses. Então, além de fornecer o ranqueamento, a variância é maior. Se o nível de dominância
for de parcial a completa, e se a sobredominância for importante, é sugerido um testador com alta frequência de alelos favoráveis aí em situações em que você poderia até optar por uma situação em que você vai aumentando, se existir sobredominância, você pode até pensar numa situação como essa, né? Melhorar, mas de certa forma esse testador aqui, onde desse amarelo, onde P igual a Q igual a meio, ele mantém essa variância, e esse outro com zero, né? Ele sempre conduz a uma capacidade discriminatória mais elevada. Bom, então nós temos aí o uso dos testadores para avaliação de linhagens ou de populações. Só existe a possibilidade de você usar top cross, usar cruzamento com testadores? Não, isso a gente tem que dizer aqui, abrir um parênteses, que você pode avaliar no outro delineamento mais elaborado, que é o de alelo, né? Então, digamos que você tenha N linhagens, você quer ranquear N linhagens. O que você pode fazer? Você pode fazer um top cross, cruzar todo mundo com o testador e ranquear, ou fazer cruzamento de todas as combinações híbridas, fazer uma análise dialética. E aí é interessante porque você pode inferir sobre capacidade geral, sobre capacidade específica, é um delineamento bastante interessante. Mas tem a questão experimental. Então, se você tiver N populações ou linhagens para você avaliar, se você fizer um delineamento em top cross, obviamente que você vai ter N combinações híbridas. As N populações com testador. População 1 com testador. População 2 com testador. População N com testador. E se você usar o de alelo como opção de avaliação da capacidade combinatória das linhagens ou das populações, tendo-se N populações, a quantidade de combinações híbridas ela é muito elevada. Então, se você tiver 100, por exemplo, o número de combinações híbridas do experimento com testador é igual a 100. Agora, com dialelo, você tem que fazer um dialelo 100, que é a combinação de 100 2 a 2, vai dar 4.950 híbridos. Trabalhoso, depois você tem que ter condições experimentais para avaliar 4.950 híbridos. Isso então acaba sendo impraticável. Se você fosse avaliar em híbrido triplo, aí você teria mais complicação ainda. Então, em regra geral, o que a gente faz, se a gente tem muitas linhagens para avaliar, a gente faz um top cross inicial. Às vezes você tem, por exemplo, 200 linhagens, você faz um top cross, faz o ranqueamento, usa o testador apropriado, faz o ranqueamento e obtém as 10, 20 linhagens elites. E aí, se você quiser um estudo mais aprofundado, você faz o dialelo com um número mais reduzido dessas linhagens, já previamente selecionado pelo top cross. Aí, se você tiver 10 linhagens, você envolve agora essas 10 em dialelo e avalia 45 combinações híbridas apenas, né? Então, você pode fazer as duas coisas, uma sendo uma pré-seleção da outra. Pois bem, então a gente já trouxe aqui o conceito de ranqueamento. Muitas vezes a gente vem falando desde o começo da conversa sobre capacidade combinatória, e a gente então tem que definir, porque são conversas sobre biometria, sobre genética quantitativa, e esses termos são termos que são reservados a conceitos importantes, interpretações importantes, e foram propostas por autores de grande relevância para o melhoramento e para a genética. Então, o conceito de capacidade combinatória que a gente vem trazendo vem de Sprague e Tatum em 1942, e ele define como sendo a capacidade geral de combinação está associada principalmente a efeitos aditivos dos genes, enquanto que a capacidade específica é determinada por efeitos da dominância e epistasia. Isso em 1942 é uma informação extremamente importante. E levou, por exemplo, a gente vai ver em conversa futura, a Griffin, em 1956, a apresentar um delineamento genético de análise alérica
para estudo da capacidade geral e estudo da capacidade específica, envolvendo aí vários modelos para que você então possa acessar essas informações, cujo conceito já tinha sido enunciado em 1942. E você usa o testador específico ou análise dialética para avaliação da capacidade geral e para avaliação da capacidade específica. O que é capacidade geral, o que é capacidade específica? É aquela definida por Sprague e Tapper em 1942. Né? Então, é um conceito que vem à luz da genética, invocando aí ação de efeitos aditivos, ação de efeitos da dominância, epistasia, e o melhoramento em si reconhece que, de fato, e nisso vem o trabalho do Allard, que tem-se a necessidade de avaliar os genótipos com base no comportamento da progênie. Então, essa é uma regra bastante importante no melhoramento genético, em que você tem vários indivíduos, e por isso que muitas vezes a gente recorre a ensaios que não seja fundamentado na seleção massal, né? Ou seja, se eu quero saber, eu tenho o indivíduo 1, aqui o indivíduo 2, se eu quero saber qual indivíduo é melhor, essa colocação do Allard é bastante importante. Então, é melhor, eu não vou medir o indivíduo 1 e medir o indivíduo 2. Talvez a melhor opção seja medir a progênie do indivíduo 1 e a progênie do indivíduo 2. Então, se a gente tiver os filhos, seja meu irmão, irmão completo, ou ele cruzado, então pela progênie, avaliação da progênie, eu consigo então inferir sobre os indivíduos que deram origem a essa progênie. Tem mais acurácia. E a gente então percebe que isso tudo tem a ver com aquela nossa reflexão de testador, né? Desde que o testador seja apropriado, desde que você considere, né, as relações de efeito gênico. Nós vimos que isso é impactado não só pelo testador, pela frequência do alelo do testador, mas também pela relação de dominância, que está predominantemente determinando a manifestação daquela característica. Então isso é importante saber. Quando eu tenho alta herdabilidade, tudo fácil, né? E a gente chega até uma frase bastante importante no melhoramento, que se o meu objetivo é distinguir o bom do ruim, então, de fato, as coisas simplificam. A informação de quando você está diante do indivíduo bom e do indivíduo ruim, obviamente você vai optar pelo bom. Um produz 10, o outro produz 2, quem produz 10 é bem melhor. Mas a maioria das vezes o seu problema não é distinguir o bom do ruim, é distinguir o bom do ótimo. Né? Um indivíduo produz 10, o outro produz 10, você tem que responder qual dos dois seria o melhor. Um indivíduo produz 10, o outro 9,9, então não necessariamente, aí tem os aspectos ambientais e tudo mais, você tem que então decidir a superioridade de um indivíduo em relação ao outro. E nesse caso, talvez seja melhor recorrer à progênie, né? E essa frase do Allard, hoje em dia, a gente estende ela para muito mais raciocínio. Você vai estender a progênie, eu recorro à informação da progênie, né? Então, eu recorro à informação de características auxiliares, eu recorro à informação de aparentados, de tios, sobrinhos, eu recorro a informações de outro nível de variável, a informações moleculares, para tudo decidir se o indivíduo 1 é melhor do que o indivíduo 2. Essa é a grande questão no melhoramento genético. É a questão da predição, classificação e reconhecimento de padrão. Então eu preciso predizer, né, ou reconhecer que o indivíduo 1 é melhor do que o indivíduo 2. Então essa é uma abordagem, né, e essas ideias são importantes. A primeira ideia é buscar a progênie. Outras ideias virão, como buscar características de mais herdabilidade para ter um índice de seleção como critério mais acurado. Trazer informações para ter predição moleculares, para ter predição genômica. Tudo isso está envolvido aí. E agora nós vamos apresentar, bem rapidinho, uma amostragem sobre estudo de avaliação de testadores do melhoramento genético,
apenas para dizer que esse assunto ele é tema de bastante pesquisa e para indagação de questões práticas, né? Não é um assunto já finalizado a conversa, o debate, né? Então é preciso, tomei alguns trabalhos que a gente achou ser interessante e vem aí o título, Comparação de Testadores na Avaliação de Famílias S2 de milho. Então ele tem o objetivo de responder a questão qual família era melhor. Tem várias famílias S2 e ele tem por objetivo comparar testadores para discriminação e avaliação da capacidade de combinação de 64 famílias, né? Então tem-se aí vários testadores, foram avaliados pelo desempenho per si, em cruzamento com 3 testadores de base genética ampla. Então veja que esses pesquisadores estavam aí à procura de bom testador. E aí recomendo, né, a população CMS, 50 destacou-se como a melhor testadora. Então veja que tem-se a pergunta principal era a avaliação das famílias. Esse é o problema do melhorista. Mas ele precisava ter uma resposta de qual a melhor opção de testador. Então faz um experimento. Todos os 3 aí, ele preocupou em manter base genética ampla. Aqui nós temos aqui uma tese de um colega, Lauro, né? Avaliação de testadores de seleção de linhagem de milho. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar cultivares como testadores e selecionar linhagens geneticamente superiores, né? Então ele diz que os testadores mais adequados para a seleção de linhagem de milho elite do programa de milho foram, né, esse que é um cultivar sintético de polinização aberta, com os grãos dentados e um híbrido simples de grão duro, né? Então é aí um trabalho que depois vocês podem ler com calma, de busca de informação sobre esse testador. Comparação de testador na avaliação da capacidade de combinação de famílias S2 de milho e pipoca, né? Vários, né, foi publicado já há algum tempo, e o objetivo foi comparar 3 testadores, um híbrido triplo, um híbrido simples e um composto. E chega a concluir que o testador mais apropriado tanto para rendimento de grãos como para capacidade de expansão foi o híbrido triplo Zélia, na safrinha, e o testador CMS, que é um composto, né, para as duas características na safra normal. Então, dizendo aí que há um comportamento até diferencial dependendo da safra. E aqui tem esse outro trabalho, uma tese, doutorado, né, comparação de testadores para avaliação de capacidade de combinação de linhagem de milho. Que conclui que, com base nos resultados do presente estudo, é sugerida uma metodologia para escolher testadores e selecionar novas populações no programa de melhoramento de híbrido, né? Então ele tem aqui, ele usou alguns testadores, 4 testadores de base genética estreita, 2 linhagens endogâmicas, tá certo? E os progenitores de um híbrido semidental. Então, envolve uma série de avaliações. Então, a gente só queria trazer aqui esse assunto. É um assunto que já foi tangenciado quando se falou de método de melhoramento, seleção interpopulacional ou intrapopulacional, né? Então, é interessante que se conheça ou se tenha uma base mais científica, fundamentada aí nos princípios da genética, uma contribuição nessa grande discussão sobre a escolha de testadores, para que vocês então tenham algum fundamento para entender, para interpretar e para antecipar o sucesso ou insucesso de uso de certos testadores na avaliação do seu material genético. Por hora é só, a gente agradece aí a presença de todos e no futuro breve a gente volta com outros temas. Muito obrigado e até lá.